Em um tempo muito antigo, após o grande dilúvio que cobriu toda a terra nos dias de Noé, a humanidade começou a se espalhar novamente. Mas havia algo curioso: todos falavam a mesma língua. Isso unia os povos de forma poderosa. Foi nesse cenário que nasceu a ambição humana de se tornar igual a Deus. Ao migrarem para o Oriente, os homens encontraram uma vasta planície em Sinear e ali decidiram construir uma cidade. Mas não era uma cidade qualquer. O objetivo era erguer uma torre tão alta que chegasse aos céus. Eles disseram uns aos outros: "Vamos construir uma torre que toque o céu, e assim seremos famosos e não seremos espalhados pela terra." A arrogância humana falava mais alto que a obediência a Deus. Em Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 4, está o registro desse momento em que a humanidade, unida por um só idioma, tentou desafiar o próprio Criador com sua construção monumental. O projeto parecia invencível. Com tijolos feitos de barro e betume como argamassa, eles trabalhavam incansavelmente. Não era apenas uma obra arquitetônica, mas um símbolo de independência, de autossuficiência e rebelião contra Deus. A torre representava o desejo humano de se tornar o próprio centro da existência, sem a necessidade de direção divina. Porém, essa não era a vontade de Deus. Ele havia ordenado aos descendentes de Noé que se multiplicassem e se espalhassem por toda a terra, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 1. Mas a construção da torre era o oposto disso. Era uma tentativa de centralizar todos em um único lugar, em oposição direta ao plano divino. Foi nesse ponto que Deus decidiu intervir, mas de uma forma surpreendente. Ele confundiu as línguas da humanidade, fazendo com que um não compreendesse mais o outro, tornando impossível a continuação da obra. Imagine o caos naquele canteiro de obras. Trabalhadores pedindo tijolos e recebendo madeira. Arquitetos dando instruções e sendo respondidos com palavras incompreensíveis. Gritos, confusão, frustração. A torre, que antes simbolizava união e poder, agora se tornava um monumento à divisão e à limitação humana. Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 7, revela que o próprio Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e disse: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir ali a sua linguagem." Essa ação de Deus foi decisiva. A obra foi interrompida e os construtores se dispersaram por toda a terra. A torre jamais foi concluída. O nome daquele lugar passou a ser Babel, pois ali Deus confundiu a linguagem de toda a terra. A história da Torre de Babel carrega um peso espiritual profundo. Ela não fala apenas de tijolos e alturas, mas do coração humano que muitas vezes insiste em caminhar sem Deus. Quando a unidade é usada para desafiar o Criador, ela se torna destrutiva. A confusão de línguas foi um freio ao orgulho humano, um lembrete de que sem Deus a nossa capacidade tem um limite. Essa narrativa ecoa ao longo de toda a Bíblia, reafirmando a verdade de Provérbios capítulo 16. Versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Babel nos ensina que a verdadeira grandeza não está em construir para si, mas em obedecer à vontade de Deus e reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Curiosamente, o que foi confusão em Babel, Deus reverteu no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, versículos 1 a 11. Naquele dia, os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diferentes línguas, mas de forma que todos os povos os compreendiam. O Espírito uniu o que a soberba havia separado em Babel. Isso mostra que Deus não deseja confusão entre os homens, mas unidade no Espírito, baseada na humildade e na obediência. A história da Torre de Babel é um lembrete de que, quando tentamos alcançar o céu com nossas próprias forças, nos perdemos. Mas quando aceitamos que só através de Deus podemos ser elevados, aí sim encontramos o verdadeiro caminho para o alto. Babel caiu porque foi construída sobre orgulho. O reino de Deus se levanta sobre a fé e a humildade.